Uma nação e sua relevância para uma parte dos homens do século XIX era construída a partir de sua história, seus mitos de formação e seus heróis. O passado se torna um espelho para o futuro. Um passado de glórias espelha um futuro próspero, ao mesmo tempo que a qualidade de seu povo, sua origem étnica, também era vista como um indicador de sucesso ou insucesso de um país. É nesse momento que a ideia de raça associada à ideia de nação ganha forma, contornos e uma pseudo-explicação científica. Surgem entre os homens da ciência as teorias raciais, justificando a dominação e exploração de uma nação sobre outros povos. No imperialismo, por exemplo, vimos europeus invadindo locais na África e na Ásia a partir desse discurso racista de superioridade de uma suposta raça branca sobre as demais. Porém, algo que fugia do controle desses ditos cientistas eram as dinâmicas de trocas entre o dominador e o dominado. O tipo de dinâmica tão antiga quanto a existência da humanidade, mas que dentro do discurso racista ganha outros contornos. A partir desses contatos, a mestiçagem acaba sendo um conceito-chave para os homens do século XIX, que viam britânicos na Índia, franceses na África e espanhóis no Caribe. Mesmo que presentes em tais locais por razões predatórias, haviam trocas entre a população local e a invasora, trocas culturais, sociais e biológicas, todas consideradas como um problema para os colonizadores, afinal, acreditavam que eram superiores em todas essas questões. Não era o caso de católicos se converterem ao voodoo, e sim o contrário, mas para aqueles tais homens da ciência, é a questão biológica que merecia maior atenção. A maioria deles entendiam a mistura biológica entre os seres como algo negativo, que empobrecia ambas as raças envolvidas. Para eles, o ideal é que não houvessem misturas, preservando-se assim as raças puras. Nações que tivessem uma população mestiça seriam, portanto, nações fadadas ao fracasso, segundo esses teóricos. Para teóricos como Gobineau na França, Nina Rodrigues no Brasil, pior do que as raças puras era a mistura, a mestiçagem. Segundo eles, a mestiçagem levava à degeneração. E essa degeneração poderia ser aprendida a partir de estigmas. O que eram os estigmas? Eram estigmas sociais e estigmas biológicos. Os estigmas sociais eram loucura, epilepsia, e os estigmas biológicos seriam testa alongada, nariz de rapina e cor amorenada. Vocês vejam que não há coincidência nessa relação do que seriam os tais dos estigmas. Em 13 de maio de 1888, foi assinada pela então regente do Império Brasileiro, Princesa Isabel de Bragança, a Lei Áurea, que deu o fim à escravidão no Brasil, que perdurara por quase 400 anos. Estima-se que, até o momento da abolição, haviam cerca de 700 mil escravizados no país. Além disso, de acordo com um censo realizado em 1872, 58% dos residentes no país se declaravam pardos ou pretos, contra 38% que se diziam brancos. Sendo raça e nação, como vimos, dois conceitos fundamentais no século XIX e metade do século XX, e o Estado brasileiro marcadamente mesclado e miscigenado por anos de convivência entre nativos, africanos e portugueses, qual era o lugar do Brasil enquanto nação? Para aqueles homens da ciência, possivelmente o fracasso. A visão negativa em relação à mestiçagem produziu uma visão negativa para com o futuro da jovem nação brasileira. Essa virada de século para as elites brasileiras acabou sendo, portanto, marcada por um grande dilema. Por um lado, aceitar as teorias racistas formuladas na Europa e nos Estados Unidos ajudaria as elites a legitimar e naturalizar as hierarquias sociais existentes no Brasil, mesmo após o fim da escravidão. Por outro lado, aceitar o racismo científico significaria admitir que a nação brasileira, em sua maioria, era composta por uma população racialmente inferior. A solução para esse paradoxo foi uma reinterpretação a partir da realidade brasileira altamente miscigenada dessas teorias estrangeiras. E é aí que temos a tese do branqueamento. Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba.
teoria do branqueamento se constitui num processo eugênico no qual a população brasileira tornaria-se branca a partir da entrada massiva de imigrantes europeus no Brasil e o estímulo à miscigenação. Em suma, a ideia era branquear e minimizar os impactos da população negra e mestiça de cor na formação do Brasil, que, como vimos, era mais da metade dos habitantes do país. A expectativa das elites era que a miscigenação faria do Brasil, futuramente, um país branco, civilizado, e políticas de Estado foram postas em prática para tal fim. Para se ter ideia, entre 1890 e 1914, mais de 1,5 milhão de europeus cruzaram o Atlântico rumo a São Paulo, com a maioria das passagens pagas pelo governo do Estado. João Batista Lacerda, então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, chegou a escrever que até 2012 a população brasileira seria composta por 80% de brancos, 17% de indígenas e 3% de mestiços, tendo a raça negra desaparecido. Ou seja, é seguro dizer que por um longo tempo passou pelo pensamento das elites brasileiras e foi posta em prática pelo Estado uma teoria pseudocientífica que tinha como objetivo promover a extinção dos negros do Brasil. Ou seja, o Estado brasileiro não só é historicamente racista por omissão, como também o é por ação. E é aqui que entra esse quadro, A Redenção de Cã, do espanhol Modesto Brocos e Gomes, pintado em 1895. Uma representação síntese da tese de branqueamento abraçada pelas elites e pelo Estado brasileiro. Nessa obra, o autor busca, na passagem bíblica sobre Cã, fazer uma interpretação da mestiçagem familiar e da própria jovem nação brasileira. Segundo a Bíblia, Cã, Sem e Jafé, filhos de Noé, desceram da arca para povoar a terra. Cã encontrou seu pai embriagado e despido depois de um dia de trabalho no vinhedo. Assim, por ver a nudez de seu pai e o varonil instrumento do pecado, Cã foi amaldiçoado por ele e feito de escravo de seus irmãos Sem e Jafé. A maldição pesou sobre todos os descendentes de Cã, que passaram a ser sempre tratados como raça inferior, sujeita aos semitas e jafelitas. Para justificar a escravidão, vários cronistas do século XVI, 17 e 18, por analogia, associaram essa passagem bíblica ao cativeiro dos negros africanos. O uso de passagens da Bíblia para justificar a escravidão era bastante comum e chegou a ser retratado no filme 12 anos de escravidão. O negro que não obedece o senhor, que é o seu dono, entendem? Esse negro será açoitado com várias chibatadas. E várias quer dizer muitas mesmo. 40 ou 100. 150. É o que diz aqui. É possível ver que a moralização cristã da família é representada na pintura, consciente ou inconscientemente na alegoria. A Sagrada Família pode ser percebida por uma santana negra dando as boas-vindas ao menino Jesus branco de ar vitoriano e que está no colo de uma virgem mulata, ao lado de São José, que lega para sua descendência a qualidade de ser branco. A Redenção de Cã retrata as 3 gerações de uma mesma família, sendo a matriarca representada pela avó negra, descendente direta dos africanos que levanta a mão para o céu, agradecendo o nascimento da criança branca, sua neta. No centro da composição e sugerindo um processo de branqueamento, a mulata carrega no colo a sua prole, que é apresentada à sua mãe negra e observada pelo pai, um mestiço ou imigrante europeu. A criança, branqueada em relação aos seus ascendentes de cor, faz um V da vitória e da bênção, como se estivesse redimida da origem degradada de sua avó e de sua mãe. Nota-se a imagem triunfante da criança a partir da influência da procedência branca de seu ascendente masculino. Aliás, em segundo plano, o pai observa orgulhosamente a sua descendência, afirmando os valores da família nuclear em contraposição à família de base matriarcal, que seria marcada pela sogra degenerada pela sua cor. O choque cultural e sua hierarquização estão também presentes na obra, à medida que temos do lado da avó, africana, um chão de terra, e do lado do pai, imigrante europeu ou mestiço, um chão de concreto.
Seria, segundo a obra de Brocos, o elemento branco aquele que traria o progresso e a civilização. A alegoria retrata a mestiçagem como um milagre do branqueamento e da população, a partir do triunfo de um quadro específico de miscigenação biológica e cultural. Nessa mesma ótica da raça superior pensada como cor, segue a mestiçagem dirigida pelo sujeito branco, que, como num passe de mágica, purifica negros e mulatos, branqueando-os e legando modos e civilidade, o que acaba sendo reafirmado pela ideologia do processo eugênico como a solução para o problema nacional de uma população inculta, incivilizada, negra e mestiça. Porém, a ideologia abertamente racista das teses de branqueamento foi superada, sobretudo a partir da década de 1930, quando emergiu um novo modelo interpretativo que buscava representar o Brasil como uma democracia racial, um lugar no qual não existiam barreiras de cor. A obra clássica que sintetiza essa mudança de paradigma é o livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, publicado em 1933. Por outro lado, tanto os séculos de escravidão quanto as políticas amparadas pela tese de branqueamento contribuíram para o atual quadro de racismo institucional presente no Brasil. E mesmo a disseminação da ideia de democracia racial foi prejudicial à população negra, pois, de modo geral, perpetuou a noção de que não havia necessidade de se pensar em políticas efetivas para a superação das desigualdades raciais existentes no Brasil, ignorando os séculos de cativeiro e as décadas nas quais as teses de branqueamento estiveram em voga, produzindo dessa forma a marginalização econômica e social da população negra, além da construção de uma mentalidade racista que se faz presente até os dias atuais. Por fim, como já foi dito, o sonho de Lacerda e das elites brasileiras do início do século XX, e talvez até hoje, ainda não se concretizou. Nós negros ainda estamos aqui, muitos de nós marginais, sem acesso às condições necessárias para exercermos uma cidadania plena, mas estamos aqui. E assim como nossos ancestrais, que mesmo diante da obscuridade do sistema escravista, resistiram e lutaram bravamente por sua liberdade, enquanto construíam uma riqueza que não nos é dada como herança, enquanto houver no Brasil qualquer resquício das estruturas racistas que formaram essa sociedade, nós também resistiremos.